Fala, presida, tudo bem? Bom, vocês pediram, né? Tô aqui num formato um pouco quanto diferente do meu formato acostumado. Geralmente é no Instagram ali, uma parada mais caseira, para falar para vocês um pouquinho sobre essa questão do IPO da Nubank, os BDRs, o que que é isso tudo, como que faz para você ganhar dinheiro, como que faz para você não perder dinheiro, como que funciona toda essa história. Então, eu vou explicar para vocês por que que a Nubank teve essa ideia, como você pode se beneficiar disso e como você pode ficar ligado para as próximas oportunidades, o que vai acontecer, enfim. Tá, vamos lá. O interesse da Nubank, na real, antes de tudo, em abrir um IPO, IPO eu vou deixar a sigla aqui, mas traduzindo do inglês para o português, significa oferta pública inicial. Basicamente, a empresa ela decide vender uma parte dela e abre o capital dela na bolsa de valores, dando essa parte dela a várias pessoas. Então, como que funciona? Vamos supor, são números fictícios, não são números reais, que o Nubank valha R$ 1 milhão. E ele fala assim, eu quero vender 25%, né, um quarto da minha empresa, que vale 1 milhão, então eu quero vender 250 mil. Então ele vai lá, avalia a empresa, vê quanto que a empresa dele vale de verdade, chega nesse valor e vai lá e fala, tá bom, eu vou emitir tantas ações, quem quiser comprar, compra, e essa ação vai representar uma parte muito pequena desses 25%, certo? Por isso que quando a gente fala que uma pessoa quando tem uma ação, é sócio, porque ela adquiriu uma parte muito pequena da empresa, tá? Ou muito grande se ela tiver muito dinheiro, né? Mas nesse caso a gente está falando de pequenas quantidades. Por que que a empresa tem esse interesse? Primeiro, é muito difícil para o Nubank conseguir um empréstimo do tamanho que ela quer, se ela for lá no Itaú, se ela for lá no próprio governo, se ela for lá em outros bancos, porque primeiro, o empréstimo tem juros muito altos. Por mais que abrir capital na bolsa tenha custo, pedir um empréstimo nesse valor que ela quer é muito mais custoso, é muito mais caro. Então, o que as empresas fazem a abrir um IPO é conseguir uma grana a um custo um pouco menor. Tem custo? Claro que tem. Você precisa pagar auditoria, você precisa pagar, reestruturar partes da empresa que não estão estruturadas o suficiente para poder ter um nível de excelência que diga assim, poxa, agora eu posso abrir capital na bolsa de valores que as pessoas vão se interessar. Entendeu? É assim que funciona. Você precisa entrar em conformidade, sua contabilidade precisa estar perfeita, precisa estar tudo ótimo. Você precisa arrumar a casa mesmo e aí você vai conseguir ter essa oferta pública aprovada. O que acontece? Algumas empresas brasileiras, elas optam por não abrir um capital aqui na B3 mesmo, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. E elas optam por abrir lá fora. Ah, Henrique, por quê? O motivo da Nubank, eu não sei ao certo, mas um dos motivos é que o custo pode ser um pouco menor, tá? E segundo, alguns mecanismos da bolsa de valores lá fora, que não tem aqui, permitem que, por mais que uma empresa tenha uma menor quantidade das ações, lembra daqueles 25% que eu falei? Vamos supor que o Nubank tenha só 5% dessa parte, desses 25%. Tem alguns mecanismos lá que permitem que ela tenha um voto maior, um voto mais significativo em assembleia e coisas do tipo. São alguns mecanismos que facilitam a empresa funcionar e não perder o controle. Então as pessoas são acionistas, mas quem tem o controle ainda continua sendo o Nubank. Eu não vou entrar em detalhes porque isso daqui não é a parte mais importante do vídeo na real, tá? Qual que é o grande ponto aqui? O Nubank optou por abrir o capital na bolsa lá fora e não tem nada de errado nisso, segue o jogo, muitas empresas já fizeram isso. Só que entrou um ponto muito interessante. O Nubank ele não é besta. Então ele pensou assim, poxa, eu vou abrir capital na bolsa lá fora. Como que eu faço para um brasileiro ter uma ação que é minha, tá? Então, se uma empresa está listada aqui no Brasil, a gente chama de ação, né? Ele tem uma ação. Mas e se eu pudesse ter um mecanismo que o cara aqui do Brasil consegue comprar uma ação lá de fora, sem precisar abrir corretora nos Estados Unidos, sem precisar mandar documentação, que a gente já sabe que isso é muito
burocrático. Como que faria isso? É simples. E se a gente tivesse um recibo brasileiro de depósito? E a gente pode chamar ele de BDR. E aí as pessoas podem ter uma parte ou a ação inteira com base nesse recibo, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo tendo uma corretora aqui no Brasil. E é isso que significa BDR. As empresas têm um recibo, emitem um recibo, e quem tem esse recibo aqui no Brasil acaba recebendo a ação lá fora. Então, a Nubank fez isso, ela criou esse mecanismo. As pessoas vão poder comprar as ações direto na bolsa lá fora? Vão, é só você abrir uma conta na corretora americana. Dá para fazer. Mas qual que é o grande ponto aí? Ela dando esse BDR para alguns sócios, já entrando no programa de sócios, além dela de ser uma boa estratégia de marketing, de criar essa identidade, abre para as pessoas a porta de entender um pouco mais sobre o que são os investimentos. Não é à toa que eu estou aqui, de graça, tentando explicar para vocês o que isso tudo significa, tá? Esse é o grande ponto. Então o BDR nada mais é do que um recibo de uma ação lá fora. O grande ponto aqui vale a pena ir lá nos sócios, pegar esse BDR e sair fora? Depende. Esse BDR vai custar mais ou menos R$10, pelo que eu estava vendo. E tem alguns requisitos para você conseguir ele, que eu não vou listar aqui, mas são meio que básicos. Você vai ter que ficar com esse BDR durante 12 meses, esse é um ponto que a gente já vai falar. Você tem que ter uma conta ativa e você não pode estar inadimplente. Se eu não me engano, a conta tem que estar ativa há 30 dias, algo assim. Se eu errar, por favor, me corrijam. E esse é o ponto. Vamos supor que o Nubank não é nada besta e há um tempo atrás ele tenha comprado uma corretora que se chamava EasyInvest e agora chama Nuinvest. Ele fez isso. Ele vai dar um BDR para alguns clientes e uma quantidade muito grande de BDR. E eles têm que ficar 12 meses com esse BDR para poder vender ele depois. E aí você vai poder vender ele na conta mesmo. O ponto aqui o Nubank quer novas pessoas investindo na bolsa. É simples. É muito simples. Eu vou dar um BDR de graça para as pessoas de R$10, que é um valor extremamente simbólico. Mas o que eu vou fazer? Eu vou instigar essas pessoas durante esses 12 meses que elas têm que ficar com esse BDR, que elas têm que segurar, a investir na bolsa. Eu duvido que você que foi lá e pegou esse BDR não vai entrar para ver de vez em quando quanto que ele está valendo. Eu duvido. Então a estratégia do marketing, do comercial do Nubank é justamente isso. Atrair pessoas novas através desse BDR de graça, tá? Henrique, vantagens e desvantagens do BDR. Nesse caso aqui, nenhuma desvantagem. Você vai ganhar um BDR de graça, não tem como você ficar devendo ele, tá? Se você, por exemplo, pegou esse BDR e ele foi a zero, sua obrigação com o Nubank é nenhuma, tá? Você ele só perdeu o valor, o que eu acredito que não vai acontecer. Quero comprar BDRs além do que ela me deu. Bom, aí tem algumas vantagens e desvantagens, tá? Você tá uma desvantagem aqui, que é você estar sujeito à cotação do dólar. Esse BDR, ele tem um valor que quando você compra em reais, mas ele é lastreado em dólar. Então, se o dólar está mais caro, esse BDR vai custar mais. E se o dólar está mais barato, esse BDR vai custar menos, tá? Um outro ponto talvez seja a liquidez. Talvez vender uma ação aqui no Brasil é mais líquido do que vender um BDR lá fora. Liquidez é a facilidade com que você consegue vender alguma coisa. Por exemplo, uma casa tem um valor muito, muito elevado, mas a liquidez dela é baixa. É muito difícil você vender uma casa do dia para a noite, a não ser que você queira vender num valor muito baixo, tá? Essa é a diferença. Agora, ações, principalmente aqui no Brasil, de empresas grandes, elas possuem liquidez muito alta. Se você tentar vender algumas ações da Petrobras, em questão de segundos, se o preço estiver dentro do negociado, você vai conseguir vender. Esse é um outro ponto, tá? Uma vantagem é você diversificar um pouco mais a sua carteira se você já investe, pegar uma empresa lá de fora, uma empresa aqui do Brasil, como o caso da Nubank, e diversificar. Hoje em dia a gente tem BDR do Google, BDR da Apple, BDR de várias empresas americanas que decidem
abrir esse tipo de certificado aqui no Brasil. E só mais um ponto, Henrique, além desse BDR, vale a pena investir no Nubank? Esse é um ponto delicado. Por quê? O Nubank, ele é uma empresa de tecnologia e é financeira. Então, essas empresas, essa característica dessas empresas não é de dar lucro no curto prazo. Ou seja, os dividendos, que são parte do lucro que as empresas dão para os acionistas ali, anual, trimestral e algumas até de maneira mensal, ele não vai vir nos primeiros anos. Não espere isso do Nubank, não espere isso da Uber, não espere isso de empresas que pegam o caixa e reinvestem. Não espere isso deles, tá? Vale a pena investir porque eu acredito que o Nubank vai ser uma empresa que vai prosperar e com o tempo ela vai ter lucro? Bom, faça a sua análise. Eu sei que muita gente tentando entender acabou caindo lá no prospecto. Prospecto é o documento que o Nubank ou as empresas que estão entrando na bolsa lançam com todas as informações da empresa. Só que esse documento ele assusta porque ele tem mais de 1000 páginas. Ninguém vai parar para ler. Eu acredito que nem o pessoal da própria auditoria lê. E esse é o ponto. Estuda a empresa. Vê se o mercado que ela está entrando é bom, vê se o setor é interessante, vê se tem cliente para ela, vê se as pessoas que falam da Nubank falam de maneira apaixonada ou se eles odeiam a empresa. Tudo isso entra nesses fatores. E também dá uma olhada no plano que ela tem de faturamento daqui dias, meses, enfim. Não é de uma hora para outra que ela vai começar a dar lucro e distribuir esse lucro. Muito pelo contrário. Essas empresas têm característica de pensar no longo prazo, então é uma empresa para dar lucro daqui vários anos, tá bom? Mas você ainda pode lucrar com a valorização do papel. Se você comprar 10 ações, 10 BDRs do Nubank que custam R$10, você vai ter um total de 100. Se o dólar valorizar, você ganha. Se o BDR valorizar, você ganha também. Se ele valorizar 10% no final desse período, você vai ter R$110, por assim dizer, tá bom? Bom, espero ter esclarecido todas essas dúvidas. Teve até gente que me mandou, foi muito engraçado, perguntando: eu tenho tanto na conta, o que o Nubank quer ser meu sócio? Eu que devia querer ajuda dele, não ele me ajuda, mas na real foi uma estratégia que eu julgo muito boa do Nubank. Todo mundo está falando disso, algumas pessoas que nem trabalham para o Nubank, inclusive. Então acho que vale a pena você ficar de olho e dar uma analisada se é isso que você quer. O que eu faria, eu cataria esse BDR fácil, não tenho nada a perder com isso, tá? E tentaria acompanhar um pouco mais a empresa, que todo mundo ainda vai falar um tanto do Nubank nos próximos anos aí, sem problema nenhum. Bom, eu espero ter esclarecido a dúvida de todo mundo. É provável que esse vídeo saia no domingo, então, compartilha, marca o Nubank nesse vídeo aqui, vai que eles me chamam para gravar mais vídeos para eles. E agradeço sempre quando vocês pedem temas aqui pro canal, pro Instagram, segue lá no Instagram, vou deixar tudo aqui na bio, beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima. Valeu!